E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. E cá estamos com um grande Bibotalk. E aí, tamo together? Ó, o assunto hoje, eu tô aqui animado, mas o assunto é bad vibes. Mas fica na vibe da Inglaterra, estamos together. Estamos together. I need to talk. Daí é indiano falando inglês. Você tá treinando teu inglês com sotaque britânico? Claro que não, eu nem sei falar inglês, entendeu? Porque onde eu vou só tem brasileiro, aí eu fico nas costas de quem mora lá. Entendi. E aí o negócio é só number one, please. Number one, go, yes, fine, pronto. Entendi. No pepper. Mas é um evento No pepper, exactly, no pepper. No pepper. É isso, é um evento do BTcast, é isso? Isso, BT Day, um BT Day. encontro... Aliás, eu não sei quando vai sair esse programa, né? BT4 Day. BT4 Day, BT Day. Eu acho que você já vai estar voltando à Inglaterra. Já voltando à Inglaterra, mas enfim, foi muito legal e foi muito bom estar com os irmãos lá também no dia 8. Boa. Foi um encontro maravilhoso. Foi bom demais. Os anglicanos. Os irmãos anglicanos. Não, os irmãos hondurenhos. É verdade. Da Onda Dura lá. Foi muito legal encontrar o Eloy. Poxa, glória a Deus que Deus tem feito lá. Amém. Bom demais. Profeta. Foi maravilhoso, simpático. Ótimo. Foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito bom. Mas é legal, inclusive tem uma ovelha da Onda aqui de Joinville que tá lá na Inglaterra agora. Tem. Eu não sei o nome dela. Tem a Nath. A Nath, exato. Ela tá lá Que vai na estar lá Inglaterra. no dia... Vai estar lá? Vai estar lá no dia 8, vai. Se não tiver, se ela não for, eu te aviso. Não, vai estar lá. Uhum. Tem a Carol também. Tem a Carol também que vai estar lá. Olha aí, Inglaterra. Vamos lá. Então, como sobreviver? Eu vou criar um vlog, né? Eu criei um vlog, tá lá no meu destaques do Instagram. Como sobreviver em Londres com 200 euros. Já tá disponível, Já tá disponível. Pode abrir ali o perfil 200 libras. Começa por aí, não é euro. Não é libras e estrelinhas. É, estrelinhas. É isso aí. Gustavão? Isso aí, tamo junto de volta aí, né? E Tamo junto Hoje de volta a gente vai outra conversar vez. sobre um assunto bacana, bem legal. Boa. Na verdade, legal não, triste, Pô, bacana né? não, né? É triste, é que a gente tá animado. A conversa vai ser bacana. É, isso é porque a gente veio de uma gravação bacana e tal, que agora na mesa não atrasa, toda quinta-feira, meio-dia, quase sempre. Isso aí. Né? É Quase tu que tá sempre, editando ou não? Não. Não, né? Então, Não, quem é o Will que tá editando? É o Will. Ô, Will, pelo amor de Deus, parem de dar a função pro Will. Ele atrasa que vocês ficam mandando um monte de coisa pro Will aí. Coitado. Meio-dia, quinta-feira na mesa, quinta-feira, meio-dia. Ou 6 horas da tarde, depende do fuso. E a gente vai conversar então sobre um assunto triste, mas uma conversa legal, porque a gente tá na mesa. Exato, e a gente tá entre amigos, entre Exatamente. frentes. E amigos são importantes para o tema que a gente vai conversar hoje. É maravilhoso. Verdade. A gente vai conversar um pouco a respeito dessa questão de polêmicas na igreja, nesses últimos momentos aí da igreja brasileira, tem não só a brasileira, né? Dos Estados Unidos também tem muita polêmica surgindo. E há uma diferença, hein? Até é legal trazer um pouquinho. Tem uma diferença de como a polêmica é tratada lá muitas vezes. E como é a reação da própria igreja e tudo mais. Enfim, então acho que é bacana de conversar esse tópico que a gente vai tratar sobre reação, como reagir a isso, é bem, bem importante. Enfim, vai ser bem legal. Então fica aqui com a gente, acompanha, coloque seus comentários, impressões também aqui nos comentários ao longo da nossa conversa. Maravilha? Então vamos lá, solta a vinheta que está começando Na Mesa. Maravilha, bom demais, meu povo. Então, vamos começar fazendo uma pergunta pertinente, que é qual? Será que nós conseguimos encontrar uma igreja livre de polêmicas, livre de problemas? Sim, ela está no céu com Jesus Cristo. É a igreja morta que ressuscitará. Cara, então assim, não existe igreja perfeita, acho que todo mundo sabe disso. E até mesmo, quanto mais tempo a gente passa de um determinado período histórico, mais a gente às vezes tende a romantizá-lo, né? Porque a gente está distante. Então eu começo a minha fala dizendo que às vezes se tem muito aquele discurso, porque a igreja é primitiva, a gente cantava até, né? Meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. E a gente cantava e chorava, se emocionava, né? Essa música das antigas, ela foi atualizada com a música do Coliseu, né? Que é a música O Coliseu não parou a igreja, mas a universidade aliás, vai parar. Muito boa essa música. É legal, é legal. Então o que acontece? Então há uma romantização geralmente de períodos históricos, né? Não, porque naquele período a igreja era assim, a igreja era assado. Cara, se tu pudesse pegar um DeLorean, uma TARDIS e voltar no tempo, você ia perceber que naquela igreja, às vezes tão exaltada por conta de relatos históricos que chegaram até você,
tinha também, enfrentava também problemas, dificuldades. O pastor também lidava com diretorias e com coisas. Então, a igreja sempre teve. E a principal fonte para a gente consultar isso, já que você não tem um DeLorean e nem uma TARDIS, é você ler o Novo Testamento. Exatamente. Você, ao ler o Novo Testamento, você percebe uma igreja já ali na sua origem com problemas complicadíssimos a propósito. Então, eu acho que nesse sentido, quanto mais distante você está de uma realidade, talvez mais potencial você tem de romantizar, endeusar, né? Seja distante historicamente falando, seja distante até de informações, né? Louvemos a Deus que C.S. Lewis não nasceu na era da internet. O C.S. Lewis, se nascesse no nosso tempo, ele poderia continuar sendo um cara brilhante como foi. Ele não teria o sucesso que tem hoje. Ele não teria a penetração, né, a capilaridade que ele tem entre os mais variados movimentos evangélicos. Imagina as falas polêmicas que tem poucos registros dos reformadores se fosse hoje publicado no Instagram. Lutero canceladaço. Lutero canceladaço. E, aliás, e não só... E cancelado com razão. Pra igreja de Lutero. E cancelado com razão, porque Lutero tem falas horrorosas. Os reformados falando pra ir matar os Zwinglianos, afogar. Exato. Obviamente que eles são filhos do seu tempo também, é importante, né? Mas hoje, talvez, eles fossem aqueles pastores brigões de internet aí que a gente, às vezes, também não concorda e não coaduna e que são cancelados a todo momento porque tem falas, às vezes, extremadas e tal, e isso é complicado. Não, com certeza, né? Mas são filhos do seu tempo também, né? Mas eu acho que é interessante a gente começar por esse tópico, não porque não seja um tópico óbvio, mas um tópico importante, porque aparentemente algumas pessoas, ao verem as críticas, os escândalos, pecados, assim por diante, olham para isso como sendo algo, digamos assim, assustador, aterrador. E, na verdade, óbvio que sempre o pecado deve gerar em nós repulsa, deve gerar em nós tristeza. Sim. Porém, nós não podemos ser inocentes em relação à realidade pecaminosa do ser humano que está na igreja, e está liderando igreja, e está fazendo igreja, e está cuidando de pessoas, e está sendo cuidado por outros, enfim. Então, olhar para a igreja dessa forma fantasiosa, aonde não há pecados, venha para a minha igreja porque minha igreja não tem pecados, ou vamos para aquela linha teológica ou aquela tradição teológica porque aquela tradição não tem escândalo. Gente, isso é bobagem, é propaganda enganosa, é errado, para dizer o mínimo. A gente precisa ter uma visão realista sobre o pecado humano que está inserido dentro do contexto da igreja. Exato. E como é que a igreja, então, ela se protege disso? Esse é o Porque, já que a igreja é um lugar que tem pecado, como é que a gente se protege desse pecado? E parte desse podcast, ele é inspirado, né, nos escândalos que estão aí sendo noticiados, envolvendo a Igreja Bola de Neve, enfim, a sua liderança. Obviamente que nem tudo dá para ser averiguado, mas muita coisa já foi averiguada e realmente é verdade e tal. Então, coisas bem complicadas que aconteceram lá. E detalhe, podem acontecer na Onda Dura, pode acontecer na Ponte, na Rede, pode acontecer em qualquer grande igreja, na Batista, na Presbiteriana. Então, assim, como é que a gente se protege disso, né? Já que o pecado, ele faz parte da vida institucional, já que o pecado faz parte da vida comunitária, nós precisamos ter mecanismos que freiem esse mal. Não se espantem, né? Porque a visão que o Lipão estava trazendo agora, nossa, mas eu não imaginava que ele fosse fazer um negócio desse. Cara, você tem que ter certeza que os seres humanos são capazes de fazer coisas que são estranhas, que são más, que são ruins, e pessoas que você julga serem muito boas, mas o ser humano, ele é um ser esquisito e ele às vezes se distancia de Deus e ele é capaz de fazer coisas erradas. Então, como que a gente se protege disso? Por isso que eu acho não uma graduação no sentido da gente ser juiz graduando o nível de erro de outras igrejas ou da nossa, mas eu acho que é importante ter uma diferenciação do quê? Que toda igreja vai ter erros, toda igreja vai ter pontos a serem melhorados, vai ter pecadores, todos que lideram são pecadores também, exato, né? Então isso é uma verdade. Agora, existem escândalos e existem realidades de problemas cotidianos da igreja. Mas até mesmo os escândalos, entende? Porque os escândalos nada mais são do que pecados moralmente repulsivos que vêm à tona e que podem vir em contextos de igrejas saudáveis.
E a gente Porque a igreja não tem controle, muitas vezes, sobre o indivíduo, né? Sim. Por exemplo, você pega o caso triste do grande apologista, como é que é o nome dele? O Hurtado? Sim, o Ravi Zacarias. Ravi Zacarias. O Larry Hurtado é outro cara. Esquece o Larry Hurtado. Que até a sua morte... Mas o Ravi Zacarias, cara, a gente só continua vindo à tona ainda. Não, pois o que era uma parada assim, só meio fetiche por uma parada, não, agora tá virando coisa assim de assédio, de até, enfim... Não, coisas bem intensas. Bem intensas. Mas tu vê, veio depois da morte dele, né? Coisas que estavam lá sendo, não sei de como era segurado aquilo e tal, mas só depois da morte dele veio à tona vários escândalos. Então, tu vê, a instituição lá dele, a igreja e todo a instituição, não, como é que é o nome? O seminário dele, não. O órgão, o... Instituto. Não tem culpa, né, disso, em última análise, né? Então, a gente também... eu entendo a tua fala, mas ainda assim, às vezes... Por exemplo, assim, vou pegar bem claro. O Lipão. Cara, descobriram que o Lipão perdeu dinheiro na aposta do Tigrinho, né? O pecado da moda agora. Esse jogo do Tigrinho acabando com um monte de família terrível, aí. Né, cara? Uma parada assim, aposta, né, cara? Aposta, ó, irmão, se você é viciado em aposta... E foi liberada a aposta agora, né? Irmão, olha, eu sei que pode ser que agora não seja mais crime, mas continua sendo um mal pra tua família, então larga essa maldita aposta aí. Deus mandou eu dizer isso agora, hein? O que acontece? Receba. Amém. Então, o que acontece? Digamos o Lipão lá, vem o escândalo, o Lipão perdeu grana na aposta do Tigrinho. Cara, é óbvio que vai vir uma frustração. Sim. Caraca, o Lipão, velho. Ainda mais o Lipão, que é uma figura muito importante aqui na Onda Dura. Cara, mas... Obviamente que o estranhamento, a frustração, ela é humana. Tipo, pô, mano, o Lipão não, mano. Poxa, o Geise até sim, mas o Lipão, né? Então, assim... O Geise tem cara de tigrinho. O Geise tem cara de tigrinho. Né? Um abraço pro Geise, antigo integrante aqui da bancada do Na Mesa. Falei isso, Geise, porque eu tô com saudade de ti. E ele me mandou um meme muito bom esses dias. Vou estar com ele domingo agora. Boa. Então, o que acontece, cara? Obviamente que a frustração, ela faz parte, né? Pô, mano... Mas, cara, ok... Temos aí um ser humano falho e que no momento da vida escorregou e se deixou. Agora sim, isso não é passar a mão na cabeça, tadinho dele. Não, aí vem a proteção que eu tô falando, entendeu? Ok, como é que a gente se protege do pecado do Lipão, do pecado do Kuipers? O que eu quis dizer dessa diferenciação não é de achar que tem igreja melhor do que eu nesse sentido. Não, apareceu sim, que eu tava escalonando o pecado aí, irmão. Mas é do quê? De que, tipo, esse nível de pecado e pecadores liderando, tipo, isso toda a igreja tem igual, assim, não tem problema. Mas de que também não é a gente ter um trabalho investigativo de sempre ficar com aquela desconfiança chata, do tipo assim, não. Então, se ainda não saiu um escândalo da minha igreja, é porque eles estão escondendo esse escândalo, porque todo mundo é um escandaloso. Agora entendi o teu ponto. Sentido, assim, pelo amor de Deus. De que existe... Não é ficar esperando, já que é tudo... não, pelo amor de Deus. É mais nesse sentido. Porque o pecado, ele é uma eventualidade na vida da igreja e assim por diante. É porque que tá, porque como é que a ideia da proteção é isso, assim, no caso né, de igrejas que têm contextos abusivos e tal, e aqui não falo do Bola, falo de forma geral, até o escândalo da Batista do Sul e tal. O problema é que você vai criando estruturas onde o pecador é acobertado. Então, por exemplo, assim, né, o Lipão tem um escândalo com o Tigrinho e tal. Mano, como ele é um obreiro da igreja, isso tem que ser tratado publicamente. Gente, nós estamos lidando com pecado, como inclusive a própria Onda já teve, né, um contexto desse, assim. Então, assim, lidar com seriedade. Não de tigrinho, né? Não de tigrinho. Outra situação. Mas, assim, é a igreja que lida com seriedade com o pecado, entende? Exato. Mas, assim, uma igreja séria, ela não é imune ao pecador e ao escândalo que o pecado pode trazer. Esse é um ponto importante para a gente fechar essa primeira etapa da conversa, que é qual? Uma igreja saudável, uma igreja séria, não é imune ao pecador e ao pecado. Ponto. E tanto o pecador quanto o pecado pode estar na liderança e na própria membresia da igreja também, diga-se de passagem. Então, criar essa fantasia é bobagem e você vai se frustrar se viver dessa forma. E é até bom que se frustre, diga-se de passagem, porque em alguns é uma prática idólatra, né? Você colocar o teu pastor, a tua igreja em um pedestal de infalibilidade é substituir o Deus infalível e colocar essa glória que é dele para os homens. E aí, muito legal. Gente, volta um pouquinho na fala do Lipão. Volta no YouTube aí, volta um pouquinho. E aí agora complementa com uma fala legal do Kuipers.
Isso não quer dizer que você deve ficar esperando o escândalo. Não, vive a tua vida, ore pela liderança da igreja, viva você também a sua vida. Agora, se acontecer... E nem ficar desconfiando. Exato, Porque assim, vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fui diversas vezes alvo dessa desconfiança. E ok, acho que é importante o membro da igreja ter um olhar crítico, analítico sobre a igreja dele, até por uma questão de zelo e cuidado, enfim... Mas algumas coisas, tipo assim, que extrapolam o nível do cuidado. Sim. Sabe? Que você vai entrando em privacidade, cara. Gente investigando minha vida, em Receita Federal, declaração de não sei o que lá, descobrindo onde eu moro, o que eu faço, onde eu tava. Enfim, para tentar descobrir algum pecado, porque a pessoa era mal intencionada. Isso aí é doentio. Isso aí é doentio. E às vezes é o problema de muitos perfis na internet que atacam o pecado da igreja, que vai ser um outro tópico da nossa conversa. Mas assim, não, cara... É você não ficar assim, vigila. Você não é vigia do seu irmão. Você é cuidador do seu irmão. Né? E todo esse lance dessa nossa conversa aqui inicial aconteceu, vai vir o lamento, mas não pode vir a surpresa. Entende? Vem o lamento. Poxa, que pena que o Kuipers caiu. Poxa, não imaginei que o Kuipers fosse viciado nisso. Vem uma frustração, mas... Cara, mas enfim, estamos aí um pecador e agora ele precisa de ajuda, né? E aí vem algumas questões, não sei se a gente vai entrar em algumas questões de como a igreja é orientada a lidar com isso. E acho que esse que é o ponto, né? Porque até o que você sugeriu lá atrás é interessante, né? Como separar, vamos chamar dessa forma, né? Uma igreja saudável de uma sinagoga de Satanás. Boa. E eu estabeleceria essa fronteira, na minha perspectiva, sobre uma prática sistêmica pecaminosa e sobre uma prática eventual pecaminosa. Exato. E sistêmica, muitas vezes, acobertada ou ignorada pelo resto da liderança da comunidade. Exatamente. Como assim, a gente sabe de histórias, né? Mano, o pastor com vários casos de imoralidade, não é entendeu? Tipo assim, foi uma escorregada. Não, vários casos de imoralidade e o cara tá lá à frente da igreja porque é um homem de Deus e Deus, ele é profeta, né? Então, isso é uma igreja que, cara, abriu mão de alguns princípios bíblicos de contenção de danos e pecados e tal, e de alguma forma aceita, né? Ou seja, o carisma fica acima do caráter, que é o grande problema muitas vezes, né? Por isso que a recomendação de caráter, né, a instrução de caráter de Paulo a presbíteros, líderes, é muito importante, porque se isso é seguido, né, se isso é buscado, ou seja, em resumo, a santidade ali nesse corpo, também quando acontecer isso, o restante do corpo vai saber como tratar, porque o restante do corpo não tem telhado de vidro, né? E também não tá, também às vezes com medo ou com alguma coisa. E é muito legal tu trazer, e aí a gente já entra um pouco na questão de o que uma igreja saudável faz, né? E o que diferencia uma igreja saudável de uma sinagoga de Satanás. Porque o simples fato de Paulo dar orientação para Timóteo, olha, se um presbítero pecar, ou se alguém falar alguma coisa, é importante que tenha provas e que ele preste contas à comunidade, né? Em linhas gerais, a orientação de Paulo é essa. Bem, se tem aviso, tem história, né? Não é... Se tem placa, tem história. Se tem placa, tem história, né? Então, obviamente que Paulo está ciente de que isso pode acontecer com uma liderança, mesmo ela tendo todas essas... E que já havia acontecido. E já havia acontecido, obviamente. Mesmo ele tendo todas aquelas credenciais ali de quase um super-homem, né? Moral. Mas, enfim, pode acontecer. Por quê? Porque o super-homem moral, ele não existe, né? É um ser humano que pode ter os seus momentos de fraqueza e tal. Que é falível. Então, se Paulo dá essa orientação, como é que uma igreja saudável lida com o líder pecador? Bem, acolhe ele, né? Tem provas, ok, é verdade. Isso tem um arrependimento, né? Então se trabalha com arrependimento, com a restauração, com o discipulado, não com o banco, né? Fica 6 meses aí agora longe das atividades. Não, com o discipulado, entende? E isso vai diferenciar. O problema, às vezes, por exemplo, o que a gente ouve falar de grandes igrejas é que, por exemplo, né, o pastor, o líder daquela comunidade, por ele ser o líder da comunidade, ele não é discipulado. Que é como se ele fosse o apóstolo, estivesse acima de todo mundo e o seu pecado fosse, então, não, ele lida direto com Deus, né? Não existe isso. Não existe isso. Ele pode ser o líder mor, ele pode ser o papa. Inclusive, por esse motivo que no contexto da onda, uma das atribuições do conselho da onda é o cuidado em relação à minha vida, nesse sentido de disciplina, correção e assim por diante, né? Porque, de fato, o que se deve compreender em todo o contexto de igreja é que todo ser humano é falível, pecador, e que
eventualmente terá que ser tratado, corrigido, exortado, disciplinado e assim por diante. Até um lance assim, obviamente que tem escândalos que são realmente abusos sexuais, desvio de dinheiro, são coisas bem graves e que ferem, né, outras pessoas, né, enganam outras pessoas, são coisas bem complexas. Também, são né? Crimes. É que daí a gente vai entrar numa outra esfera que tem coisa que é crime e a igreja não resolve, é a justiça. Agora, assim, muitas vezes, eu penso que a parte de uma diretoria, de um presbitério, tá mesmo atento, né? Como, essa fala, foi um pouco rasgada essa fala. Não quer dizer que seja um pecado, mas é para cuidar da saúde da igreja, entende? Olha, pastor, eu ali senti meio sangue nos olhos e tal. Olha, esse caminho administrativo eu acho que não é saudável, sabe? É um conselho. E geralmente esse conselho tem que ser formado por pessoas tementes a Deus e que amam também aquele projeto, né? Mas são pessoas que não estão ali de forma passiva, né? Inclusive até eu tive uma pequena discussão no GP, porque, né, o pessoal tava falando assim, inclusive do Lipão, né? E tipo, mano, e eu fiquei olhando assim... E parecia que eles estavam falando realmente de um anjo, assim, do Senhor, né? E realmente o Lipão é um cara muito bonito, uma beleza angelical. Mas assim, tipo... Só que o que me assustou... pelo elogio. Tu sabe que eu sou invejoso da tua aparência física, né? Então o que acontece, cara? Mas o que me chamou um pouco a atenção é tipo assim... É como se o que tu falasse, mano, é o homem de Deus, é a palavra de Deus. Eu falei, olha, gente, eu tô nessa igreja porque eu acho que é uma igreja saudável também, mas só vamos tomar cuidado pra gente não ter uma escuta muito passiva. A nossa função não é assim, porque o Lipão falou é verdade bíblica. Não, gente. O Lipão pode se equivocar, o Lipão pode interpretar um texto de forma errada às vezes e a gente não pode, tudo que ele fala, Não, a gente tem que ter uma escuta ativa. E isso não é uma... Não, a Bíblia manda a gente ter isso. Né? Paulo, falou, gente, olha... O apóstolo Paulo foi avaliado pelos bereanos. Exato. Gente, o apóstolo Paulo, olha, vamos concordar que Paulo é melhor que o Lipão? Todo mundo concorda aqui? Concordo. Paulo é melhor que o Lipão. Ainda que fosse, né, o maior de todos os pecadores. Paulo, gente, o Apolo é um apóstolo, né? Alguém que tinha um relacionamento diferenciado com Deus, mas era avaliado pela igreja. Tinha uma autoridade diferenciada. Que tinha uma autoridade diferenciada. Nenhum homem hoje tem a autoridade que os apóstolos tinham, certo? Então, e ele era avaliado pela igreja, né? E que eu acho que a atitude de um bereano não é a atitude de um chatano, né? Que daí seria tipo... Bom demais. Porque é aquilo que o Lipão falou. Hashtag agora, chatano. Ser bereano é ficar indo na Polícia Federal, sabe, puxando extrato, puxando coisa, investigando. Tipo, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma atitude diante da palavra, diante da coerência, da falibilidade humana. E até da coerência, entendeu? Porque assim, você não vai ficar criando fumaça. Né? Se tem fumaça, você vai investigar se tem fogo. Mas tem gente que fica criando fumaça. Cara, vamos pegar esse lance do chatano. Tem muita gente que usa a capa de bereano, mas é um chatano. Porque se eu não curto muito a onda dura, por exemplo, se eu tô meio que... Cara, eu não curto muito a onda, você já está predisposto a procurar pelo em ovo. Você já está predisposto. E é o que a gente vê muitas vezes da crítica da onda. Não estou dizendo que a onda é imune a críticas, talvez tem coisas que ela possa ser criticada, mas assim... Às vezes a galera faz umas críticas e fala, mano, é sério? É sério isso? Não. Sabe assim, cara, é puramente chatano, sabe assim? E eu vejo isso no próprio ministério do Bibotalk, né? Tem gente que não gosta da gente, não gosta, não sei, eu não gosto. Aquele Bibo é chato. Beleza? E aí, assim, a gente fala assim, mano, Jesus Cristo, ele morreu pelos pecadores. Mas não sei, hein? Sei. Morreu aí por todos os pecadores. Entendeu? Por quais pecadores? Por quais? Sabe assim, mano, é uma frase que todo mundo concorda. Que tipo de morte você tá falando, seu liberal? Sabe? Então, assim, todo mundo concorda que Jesus morreu pelos pecadores, né? Pela tradição cristã. Mas não, o chatano, ele é assim, cara, não sei, hein? Mano, então tem que tomar muito cuidado. Agora, dentro de um ambiente saudável, é isso, é você ter uma escuta ativa, né? E dentro desse ambiente saudável, que eu diria que esse sistema saudável enquanto igreja, eu acho que entra aquela questão do tripé dos reformadores que definem o que é uma igreja, né? Um lugar onde a palavra de Deus é pregada fielmente, um lugar onde os sacramentos são administrados corretamente e aonde há disciplina, né? A disciplina ali fala tanto sobre a disciplina da comunhão e etc e tal, mas também se estende para esse ofício da igreja, que é o ofício da correção, da exortação, da disciplina, do trato de líderes, de liderados, de membros e assim por diante. Uma igreja onde, por exemplo, não existe uma definição muito clara de qual é a fronteira entre o membro e o não membro, é uma igreja potencialmente
doentia. Por conta do quê? Por conta de que se você for corrigir o fulano e ele se considerar que não é um membro da igreja, como você vai corrigi-lo? E se você se ausentar de corrigir aquele que é membro, quem vai corrigi-lo? Então, essa prática disciplinar dentro da igreja é que torna ela um ambiente saudável. Por esse motivo, inclusive, o que eu diria firmemente é que na igreja os pecados, quando obviamente conhecidos, expostos, enfim, eles não devem ser tratados de uma forma leviana, não devem ser ignorados, mas todos eles, em alguma esfera, em algum grau, precisam ser tratados. Obviamente que você não vai tratar o pecado, por exemplo, sei lá, de alguém que falou grosseiramente equiparado ao pecado de alguém que caiu em adultério. Você vai tratar aquele que falou de forma grosseira, por exemplo, com um toque, ou não foi legal a forma como você falou, ou até mesmo com uma oração, né? Vi que tua prática ali está repetindo com a ira, vou orar por você, enfim. Então, o que eu quero dizer é o quê? Uma igreja séria é uma igreja que não ignora o pecado. E aqui eu acho que cabe já a gente entrar em algumas questões de orientações bíblicas em relação ao pecado, né? E a importância de toda a membresia está pautada na palavra de Deus. Por quê? Porque hoje a gente terceiriza muito para os pastores a função de cuidar dos pecadores, o que não é bíblico em última análise. Porque primeiro que, enfim, isso é uma outra discussão. Eu ia falar que não tem pastor no Novo Testamento. De fato não tem, só Jesus é o pastor. Sim, mas tem uma liderança, pastor, obviamente. Mas porque a ideia é que todo o povo, né, tenha a palavra de Deus, habite ricamente a palavra de Deus em vocês, para que vocês cuidem uns dos outros, né, que vocês se encontrem com salmos, com oração, com um dom, né, compartilhar um dom, Paulo fala, né, aos romanos. Então é muito importante. Por quê? Porque quando você vê o seu irmão em pecado, qual é a orientação de Jesus? Você mesmo. Vai você mesmo. Não é ligar para o seu líder do GP, ligar para o seu pastor. Não. Você é um crente em Jesus, você vai lidar com esse irmão. E pode ser que esse irmão, ao ser confrontado por você, ele mesmo já ali, poxa, é verdade, eu errei, eu me arrependo disso, eu vou pedir perdão, vou resolver essa situação e tal. E, poxa, obrigado, e vamos caminhar junto, enfim. E deixa eu pontuar algo em relação a isso que eu acho que é bem legal para você continuar escalado ali, que você vai continuar. Até porque, quando você infringe, eu diria, esse protocolo que Jesus estabeleceu, você está fofocando, ainda que seja falando para um líder. Exato. Porque existe o lugar ou o momento de falar para o líder. E o momento não é assim que você descobre o pecado do fulano de tal. O momento é assim que você descobriu o pecado, tentando tratar como o Bíblia estava sugerindo a partir do texto bíblico, e não se resolvendo esse pecado. Aí então você sobe um degrau onde você vai trazer testemunhas, assim por diante. Então o que eu quero deixar aqui enfático é inclusive muito perigoso essa ideia de que todos os pecados eu preciso levar para o líder, para que o líder resolva todos os pecados. Por exemplo, tem muito pecado que é trazido para mim por esposas em relação aos maridos e maridos em relação às esposas, que eles tinham que tratar em casa. E se não resolvendo, aí vem tratar comigo. Vamos dar um exemplo bem prático? Vamos lá. Você, João, congrega na igreja tal, e você, sei lá, viu o Marquinhos saindo de um motel, por exemplo. E o Marquinhos lá toca, é baixista da igreja, e você viu, mano, mas a mulher dele é loira, ele saiu com uma morena. Você viu o Marquinhos. Ou é baixista solteiro da igreja. Né? Baixista solteiro, pois é. Aí ele saiu com 2 morenas. O que acontece? Tá lá, aí mas você é um crente bem médio, assim, que, não sabe nem o que tá em 1 Coríntios 13. Você não sabe o que fazer. Meu Deus, eu sei que é errado, né? Eu sei que é errado fazer o que ele tá fazendo. Cara, o que você deveria fazer? Você não tem condições de discipular o Marquinhos. Não, eu falei Marquinhos? Quem é o pecador? Marquinhos é o pecador, tá? Pô, eu falei Marquinhos, sacanagem, tem o Marquinhos aqui na igreja, né? Não, Marquinhos, não foi nada, não tem nada a ver. Enfim, você viu lá, aí o que você faz então? Pô, mas o Lipão tá dizendo então que eu não devo ligar pro líder. Então você vai no Marquinhos, entendeu? Você chama o Marquinhos no privado, de preferência numa conversa presencial ou numa videochamada, e fala assim: Marquinhos, vi você, mano, saindo de lá nessa condição. Cara, isso é errado. Tu sabe que é errado, que tá fazendo errado. Marquinhos, é o seguinte,
eu quero que tu vá procurar liderança. Eu não tenho condição de te discipular e eu não tenho condição. Eu sou um crente bem ruim. Eu não conheço a Bíblia. Eu sou um crente ruim. Mas eu sei que isso aí tá errado. E eu não sou melhor que tu, tá, Marquinhos? Mas é que, cara, mano, tu tá errado, velho. Tu precisa sair desse caminho. E tu precisa ser discipulado. Mas como eu sou um crente ruim, incompetente, que não conheço de Bíblia, vai procurar o teu líder de GP. Ou tu não tem GP? Vai procurar a liderança da igreja. Boa. Marquinhos, é o seguinte... Daqui a uma semana eu vou te ligar, Marquinhos. Tá? Daqui a uma semana eu vou te ligar. Eu vou te dar esse tempo aí para tu pensar na tua vida. Para tu se arrumar. Para tu se arrumar. E daqui a uma semana eu vou te ligar. Cara, passou uma semana, você liga pro Marquinhos. Se o Marquinhos não te atendeu... é porque o Marquinhos não resolveu a questão. Aí sim, meu amigo, você chama testemunhas... e expõe o rolê, entendeu? Aí você procura uma liderança da igreja. Mas o ideal é que você tente resolver como um sacerdote, que o Novo Testamento diz que você é. Pô, vou até colocar isso no meu livro, é legal esse exemplo aí. Eu estou escrevendo sobre isso agora, né? Marquinhos. Vou citar o Marquinhos, inclusive. Então, o que acontece? Tente resolver primeiro você, antes de sobrecarregar a liderança com o pecado de xingamento do irmão, o irmão viciado em aposta, ou a irmã viciada nisso, o irmão naquilo. Tente resolver você, porque você ama aquele irmão, aquela irmã. E até porque quando você faz isso, né, e coloca a liderança ali a par, sendo que você nem tentou resolver ainda a situação... você meio que atribui à liderança um papel de investigador, e que não é o papel da liderança. Não. O papel da liderança cristã é o papel da disciplina, da correção, do amor, do trato, da misericórdia e por aí vai. E outra coisa que eu acho que também é importante mencionar nesse sistema saudável de disciplina e correção é a compreensão de que a igreja não é um tribunal de justiça. Ou seja... o pecado na igreja, ele é corrigido, ele não é castigado. São coisas diferentes uma da outra. E eu digo isso por quê? Porque eu já lidei, algumas ocasiões, com pessoas que tinham a expectativa de que nós puníssemos aquela pessoa que pecou contra ela. E o nosso papel enquanto igreja não é punir o pecado, ainda que seja um crime. Nossa posição enquanto igreja é a posição de corrigir, que passa pela punição em alguns momentos, ou passa, vamos lá, por uma privação. Agora, Lipão, aí eu não sei, eu queria entender um pouco melhor. Por exemplo, não é o papel da igreja o tribunal. Agora, se acontece alguma coisa que é crime, a igreja talvez não deveria... Ela não deveria se meter, talvez, se a pessoa... Não, eu quero levar isso à justiça. Não, né? É um pouco delicado isso, porque às vezes, dependendo do crime... Cara, isso aí precisa ser levado à justiça, então, né? Mas aí dependendo do crime, né? Até porque, assim, vamos lá... O Código Penal, ele é bem robusto, né? Por exemplo, uma calúnia é crime, uma falsa testemunha é crime, por aí vai. Então, como que a igreja deve se portar, ou pelo menos como eu acredito que devemos nos portar, e como nos portamos, né? Que dependendo do crime, quando a gente percebe que, de alguma forma, aquela situação criminosa, ela foi... digamos assim, aplacada, houve arrependimento, isso, aquilo, outro. A sugestão bíblica, que eu percebo, é se há possibilidade de haver perdão, reconciliação, sem que isso seja levado ao tribunal para que, como diria Paulo, e eu entendo o contexto de Corinto, mas como diria Paulo, para que os pagãos não julguem uma causa de irmãos na fé, se há possibilidade de reconciliação, é muito melhor que haja dessa forma. Se a pessoa, de alguma forma, conscientemente, racionalmente, se deu por satisfeita no sentido da justiça que ela foi feita, assim por diante, então a melhor. Agora, isso não impede de forma nenhuma, legal essa e isso precisa ficar bem evidente, inclusive eu sempre uso esse protocolo de que a pessoa tem liberdade, independente desse conselho, independente dessa possibilidade cristã neotestamentária de reconciliação, se ela não se der por satisfeita, se ela acha que aquilo tem que ser levado para o tribunal, ela tem total liberdade, e inclusive não só liberdade, mas apoio para fazer isso. Porque às vezes, por exemplo, porque nem todo mundo às vezes vai ter o discernimento. Tá, mas então, será que eu vou na justiça ou não? Porque, gente, se você foi abusado, roubado financeiramente, assim... Talvez o perdão, com certeza o perdão é um caminho, mas a justiça dos homens nesse sentido é super recomendável e tal, porque você tem um abusador, então, alguém que cometeu mas é recomendado, porque assim, aí eu não vou usar exemplo de outros, eu vou usar o meu exemplo. Eu já fui alvo de diversos crimes cometidos contra mim. Crimes como, por exemplo, financeiros, crimes
de calúnia, difamação, imputação de crime que eu não pratiquei e assim por diante, que dariam belos processos e uma boa bufunfa financeira como retribuição, enfim, dessas injustiças praticadas. Porém, em nome do amor, da misericórdia, eu individualmente, não pressionado por absolutamente ninguém, tomei a decisão de levar isso para a cruz, perdoar e seguir a vida, entendeu? Agora, quem faz diferente disso? Perdoei o irmão, ou a pessoa, mas quero levar isso para o tribunal para resolver isso também perante a justiça, porque me senti lesado e quero esse dinheiro de volta. Ou a pessoa me abusou sexualmente e tal, e tem provas. Também não é pecado e errado se a pessoa levar para a justiça. Ela está no direito dela. Ela está no direito dela, exato. Agora, eu acho que essa é uma variável que nós não podemos nos esquecer do cristianismo, que é a variável da misericórdia, do perdão, e que obviamente, não é que tem limite, mas que chega a alguns momentos que se torna insustentável. Então, por exemplo, quando eu falo que eu já pratiquei inúmeras vezes esse perdão, essa misericórdia, inclusive de não levar uma pessoa ao tribunal, não significa que eu nunca farei isso. Existem algumas circunstâncias, possivelmente, que eu faria isso e, enfim, e não teria misericórdia. O que a gente está segurando. Não vai ser mais ou menos crente, eu acho, por causa disso também. Exato, eu acho que esse assim, você deve avaliar, né? O perdão sempre, né? Quando eu lembro daquela tragédia que houve aqui em Santa Catarina, se me falha a memória, né? De um cara que entrou e matou várias crianças, né? Foi em Santa Catarina. E aí Blumenau. E aí você tem mais recente, acho que era o pai do Bernardo, né? Isso. Que dá um depoimento, não, eu perdoo esse cara. Então, lindo isso, ele perdoa e é um depoimento chocante. Agora, isso quer dizer que o crime ele não pode, né, processar o cara e o cara vai ser, na verdade, o próprio Estado, né, vai levar esse cara à justiça e ele assim, não prende o cara, que ele seja preso, que ele pague pelo crime dele, né? Então assim, acho que o resumo dessa nossa fala aqui é: se você for levar isso perante a justiça, para que a pessoa pague pelo crime dela, isso não te torna menos santa, menos, né? Agora, com certeza, o perdão e a reconciliação é sempre o caminho bíblico, né? Agora, uma análise, eu diria, mais profunda, né? Que a gente não tem como julgar, né? Mas é que muitas vezes também a motivação de levar para o tribunal e assim por diante, ela é pecaminosa em si. Que é um desejo de vingança exacerbada, de punição, que por vezes demonstram, escondem... Mas é difícil julgar isso aí, né? Então, mas é um julgamento pessoal que a pessoa tem que fazer, né? No sentido do quê? Para que eu estou fazendo isso? Aonde eu quero chegar com isso? A minha justiça é para tentar saciar e, de alguma forma, prevenir em relação ao erro cometido, ao crime cometido? Ou a minha justiça é uma tentativa de, inclusive, ser pior do que aquilo que ele foi comigo? Porque a grande verdade é que... Uma justiça como vingança. E uma vingança que extrapola os limites, entende? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa me caluniou e eu quero matar ela. Se tivesse punição de morte para caluniadores, eu matava ela. Nem o Código de Hammurabi contempla esse senso de justiça que provém de um coração vingativo e que não confia na justiça do Senhor e assim por diante. Enfim... Entramos já para outro papo, né? Mas voltando para o papo que a gente estava, o fato é, igrejas têm falhas, pecados, líderes vão errar e assim por diante, e o que deve haver na igreja para que ela seja saudável é um sistema que haja correção, que haja disciplina e assim por diante. Agora, olhando até inclusive para algumas situações polêmicas que surgiram e assim por diante, o que eu percebo não é nem necessariamente, em todos os casos, uma falta de sistema disciplinar, mas é também uma doutrina equivocada que leva as pessoas a práticas equivocadas e sistematicamente ou sistemicamente se transforma, por exemplo, em uma igreja abusiva. E como lidar com isso? Porque, no final das contas, não se trata de não disciplinar ou disciplinar, mas se trata de uma doutrina equivocada que leva a igreja a essa prática. Interessante, hein? É que eu tava pensando em outra coisa agora, mas achei muito interessante. Bom, eu acho que, em termos gerais, assim, se a gente olha desse escopo externo que a gente estava conversando agora para o interior da igreja, eu acho que esse princípio da estrutura da igreja, numa estrutura saudável e de amor, deve ser reforçado de alguma maneira. Porque... Pausa.
Não, porque aí... Por que eu estou te cortando? Porque vem a palavra cultura, que é a proposta do livro Uma Igreja Chamada Tov. É você criar uma cultura de amor e cuidado na igreja. E essa cultura de amor e cuidado, ela parte da liderança, mas ela escoa por toda a comunidade. Então, quando você tem uma cultura de cuidado e amor, vai haver disciplina. Vai haver correção, mas dentro desse ambiente do amor, não da vingança, né? Porque isso que foi citado desses escalonamentos exteriores, tipo diante de tribunal, seja o pior deles, que seria a vítima se tornando pior do que o seu opressor e né, bebendo do próprio veneno, envenenando a si mesmo ainda mais, né? Ou ali o meio termo que é o Hammurabi, que seria o olho por olho, dente por dente, que é tentar equilibrar as coisas. Mas olhando para a perspectiva cristã do amor, da misericórdia, do perdão, do caminhar a segunda milha, do dar a outra face, de várias coisas assim, e óbvio isso não é passar pano em pecados, mas todas essas questões exteriores também podem ser aplicadas dentro da igreja num contexto a depender de uma cultura saudável ou não. Porque, por exemplo, beleza, a cultura da minha igreja não é tão saudável assim, doutrinariamente ou algo do tipo. Então pode ser que, beleza, vai ser feita a correção, vai ser feita a disciplina, mas vai ser feito nessa pegada de tentar queimar o filme do outro e de tentar caluniar e explodir a outra pessoa, sabe? Que também não seria algo... Deixa eu fazer um acréscimo isso que eu acho que é bem pertinente, inclusive eu diria que é uma exortação pública, né, da igreja de modo geral. Nós estamos confundindo disciplina eclesiástica com exposição virtual. Esse é outro elemento, né? Pecado é tratado dentro do contexto da igreja, a disciplina é tratada de forma pública às vezes, mas dentro da publicidade da igreja, né? Então, é no contexto do povo, da membresia da igreja e não do contexto do escárnio público. Porque o que eu percebo é, às vezes por não haver correção, e eu não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas estão levando para a internet assuntos que biblicamente deveriam ser tratados dentro do contexto da igreja, ou minimamente chamando outros pastores da cidade. Por exemplo, eu vi casos onde o conselho pastoral da cidade decidiu, enfim, corrigir uma igreja porque sistemicamente estava procedendo de forma pecaminosa dentro do contexto cristão da cidade. Isso é super saudável. Agora, quando você trata de maneira muito leviana, sabe, e não procede de forma santa, você acaba mais gerando prejuízo, não só para si próprio, mas para a igreja, para o evangelho, enfim, do que propriamente edificação, santificação. Cara, isso aí é muito... Te cortamos violentamente, né, cara? Nossa, mas tu é mais novo, né? Tesourando o cara. É que aí a gente tá com saudade da Larissa, aí a gente tá te cortando. Entendi. Não, mas aqui, velho, porque o que o Lipão fala, eu sinceramente, eu não sei muito o que pensar. Eu penso muito como tu nesse aspecto. Eu estava numa roda, inclusive, com líderes e pastores, e obviamente a gente conversando sobre o caso, né, os casos da bola de neve e tal. Porque, cara, assim, é tudo muito triste, né? É tudo muito triste. E é triste por quê? E aí vem... Ao mesmo tempo, assim, tem alguns perfis na internet que estão trazendo bastante isso, né? Os escândalos e tal. E aquilo me cansa um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, cara, mas é por causa de perfis como esse que muita coisa veio à tona, né? Só que, daí eu lembro, já que tem o Carpers aqui, eu lembro até um pouco do próprio Lutero, dos reformadores, né? É uma galera que jogava jogava no ventilador os pecados de Roma, entende? Então, de alguma forma, eles não ficavam lá, até porque se eles ficassem em concílio seriam mortos, né? Então a galera utilizava muito o jornal, a mídia da época, para poder também confrontar a igreja e difundir, né? O Lutero mesmo xingava todo mundo lá nos escritos dele e botava os pecados para fora. Mas então, assim... Então, trazendo para o nosso contexto, né? Ou seja, perfis apologéticos trouxeram muito, né? Denúncias do que estava rolando no bola e tal. E, de alguma forma, isso foi estopim para muita gente criar coragem e, tipo, sabe, enfim, se expor publicamente disso aí. Mas, ao mesmo tempo... resolver a situação. Mas, ao mesmo tempo, cara...
Pô, mano, quando eu vejo assim, tipo, o UOL, né? O UOL tá, né, faz um monte de reportagem sobre a igreja e tal. Mano, isso é ruim pra nós, né? Não que a gente... E aí a complicação. Não que a gente... Não, galera, ninguém pode falar dos nossos pecados, vamos aqui fechar a Ninguém solta a mão de ninguém. Só que, mano, é tão triste assim, né? Que a gente... Eu acho que esse não é o ponto, né? O ponto é bem o que Paulo fala. Vocês deveriam ser capazes de julgar os seus próprios pecados antes de que o mundo tenha que tratá-los. Exato. Então, assim, tem um jornalismo, tem uma investigação... Que é a diferença dos Estados Unidos, né? Lá a galera até, tipo, tem uma empresa, né, que investiga comissão, né? Auditoria de tudo e tal. E não, eu fico triste, eu não tô dizendo que não tem que fazer. Eu acho que alguns perfis realmente querem sambar em cima da carniça, sabe? Tipo assim, estão lá e chutam até a pessoa não respirar mais. Mas outros perfis são sérios, né? E que fazem denúncias sérias e tal. Mas eu fico triste, cara, poxa... Mas é que eu acho que nesse contexto, algo que pega bem essa fala, é que algo que dá para ser um padrão, que a praça pública sempre vai ser a forma pagã de resolver conflitos de âmbito social. Porque se tu pega historicamente falando, era isso, né? Era levado a debate em praça pública, ou a apedrejamento, enforcamento, alguma coisa era levado para que ali se decidisse. Então, qual que é a nossa praça pública hoje? É a internet. Então, a gente querer levar coisas de foro eclesiástico, né, de foro da igreja, para se decidir, ou para se contrapor, ou para ganhar mais opinião, mais encargo, eu acho que isso não vai ser, assim, pode produzir um resultado bom, pode destruir talvez ou fazer ruir um sistema não saudável, pode, mas não é em primeiro lugar a perspectiva mais cristã de se resolver um conflito, mas sim mais pagã. E até dos próprios reformadores, né? Eu acho que é interessante assim o ponto deles de que erraram em várias coisas, mas no início a tentativa não era de realmente já pegar Roma, e difamar Roma, mas de resolver com Roma, aí com as ameaças e com as coisas. Porque, tipo assim, Lutero, né? Não fazendo uma defesa de Lutero, né? Mas o primeiro objetivo dele não era criar uma nova igreja, mas reformar a igreja. Por isso que se chama reforma. Só que qual que é o ponto, né? Diante das acusações, das indulgências, disso, daquilo, e de debates acadêmicos, né? Então ninguém sabia ler. Então mesmo que ele escrevesse as coisas, tipo, ninguém ia ter acesso às denúncias que ele escrevia. E principalmente, era muito restrito a um nicho, né? O fato de Roma não ter retrocedido, né? Porque ele levantou as denúncias e tal, enfim, e as denúncias foram, enfim, ignoradas. E tentaram matar ele, né? Tentaram matar. Tanto que o escalonamento acontece depois dele ser excomungado, ser retirado, ele ter que fugir lá pro castelo do príncipe, ele ter que fazer todas as coisas. E aí começa a escalonar ainda mais coisas por parte dele. E ele tenta resolver isso com a cúria, né? Então você tem as dietas, os encontros lá que ele tem para tentar resolver essas... Acho que é a dieta de Worms, né? Essa é a mais famosa dele falar que ele não vai ir contra a escritura e a sua própria consciência. Isso, né? Então ele tentou de alguma forma resolver e não deu, né? Agora sim, voltando para esse lance da praça pública que é a internet hoje. É muito difícil julgar tudo isso, né? Porque, de fato, assim, muitos pecados que estavam lá institucionalizados e acontecendo nessa denominação que a gente já citou, foi a internet que ajudou muita gente a criar coragem, muita gente percebeu que estava no erro por causa... Cara, isso é errado, daí, né? Isso eu acho que é a parte boa. Só que daí isso envolve não necessariamente o mérito da praça pública, mas o mérito de algo que feriu ou expôs a cultura. Exato. Eu acho que esse que é o ponto. Porque daí, tipo assim, muita gente realmente ouvindo isso, porque né, são situações pontuais, mas muita gente ouvindo isso se deu conta, cara, aqui também é assim, ou eu também ajo assim, né? Eu mesmo, a gente recebeu muitas pessoas, né, para ser conversado e tal, porque afinal de contas a gente tem Onda Dura Online, tem outras coisas. Então eu mesmo conversando com alguns pastores, né, presbíteros, falaram para mim, cara, eu também cultivava essa cultura, eu também promovia essa cultura, mas agora eu vejo que, tipo, enfim, né? Escalonou de um jeito que, cara, realmente... Mas eu acho que parte desse pressuposto que a gente estava falando anteriormente sobre ser uma igreja minimamente saudável, né? E que tem o respaldo bíblico, fundamento bíblico e assim por diante. Porque grande parte dessas igrejas, elas caem num invencionismo espiritual e etc e tal, enfim, que foge de longe das escrituras ao ponto de que você não consegue nem mais fundamentar biblicamente a sua argumentação. E a gente vive num contexto também, né? Internet conectado, porque eu estava pensando no caso do Bola mesmo, assim, sabe? Como é que seria, então, uma forma talvez menos caótica
em termos publicitários, seria o quê? O Conselho de São Paulo, ou seja, lá onde é a sede. Porque é uma igreja tão grande, com tanta ramificação. Cara, que complexo são vários isso, né? problemas, né? Dependem os problemas, né? Dependem os problemas. Porque... Alguns é Ministério Público mesmo, né? Porque, por exemplo, as acusações lá a respeito de questões financeiras envolvem uma igreja em específico, pelo menos até então. É o que se sabe. Né? E que deve ser tratado, obviamente, dentro desse contexto local e não desse contexto geral da Bola de Neve. Em relação a práticas de abuso e assim por diante e tal, é um problema doutrinário que a liderança deveria sentar e questionar e criticar e repensar o ensino, a doutrina, enfim, que tem sido praticada. E em relação lá à liderança propriamente do presidente, aí acho que é uma questão muito mais de disciplina pessoal, individual, porque envolve situações com a esposa e de cuidados, enfim, com ele que deveriam ter sido tidas. Agora, o fato é que, não havendo esses cuidados, implodiu, né, em um escândalo que é muito triste, porque eu, particularmente, de uma forma geral, né, bem geral, dizendo, né, a Bola de Neve foi responsável por uma quebra, uma ruptura com o tradicionalismo. Tanta gente ouviu de Jesus através da Bola de Neve lá nos anos 2000. Cara, eu lembro Bola de Neve na capa da revista da Veja. E assim, não falando mal, falando bem desse movimento que estava acontecendo em São Paulo, enfim, surfistas, não sei o que lá. Então, é muito triste. Inclusive, eu faço comparativo com a igreja anglicana na Inglaterra, né? Tempos atrás estava conversando com o Luca Martini, que é missionário, enfim, lá e pastor hoje lá na Inglaterra e no contexto anglicano. E aí ele estava compartilhando comigo de que os mais velhos da Inglaterra têm muito preconceito contra a igreja cristã por causa de notícias de abusos e assim por diante que a igreja anglicana praticou. E aí, quando eles veem os mais jovens indo para a igreja, eles impedem os mais jovens de irem à igreja, porque a memória deles a respeito das notícias da igreja anglicana faz com que eles olhem para a igreja com maus olhos e, dessa forma, impeçam ao ponto de tipo assim, não vá. É o que o Luca Martini estava falando, que ele estava entrando dentro da igreja e uma senhora abordou ele falando: o que você está fazendo aí? Ele falou: não, eu participo da igreja, tá, enfim. Não, você vai ser manipulado. Caramba! E assim, impedindo ele de entrar. E aí ele falou: não, eu sirvo aqui e tal, Jesus me salvou, enfim. Então você para pensar as consequências disso a médio e longo prazo. Sim. Então, por exemplo, a gente está vivendo um tempo de efervescência, crescimento do cristianismo no Brasil, enfim, né? Existe uma onda a favor da igreja no Brasil, é inquestionável isso. Agora, com essa apropriação de escândalos, essa apropriação de igrejas não saudáveis, esse divisionismo das igrejas no Brasil, enfim, o que pode produzir e gerar daqui 15, 20, 30, 50 anos é muito derradeiro. Né? E é triste o esforço e o trabalho daí, enfim, de tentar limpar a imagem da igreja, né? E aí eu vejo que a gente perde às vezes, ou daí corre o risco de querer perder esforços e energias mais tentando limpar o nome da igreja do que igreja brasileira, né? Do que necessariamente, enfim, pregar o evangelho ou fazer aquilo que deve ser feito. Porque qual que é o ponto? A gente falou aqui, né? Existem coisas boas, bem entre aspas aqui, né? Coisas boas de um escândalo, ou de coisas sendo reveladas, sendo expostas. Deus é soberano. Existem, a gente falou que existe. Porque existe você quebrar teus ídolos, entender que todo mundo é pecador, entender que a igreja não é perfeita, e, enfim, ter uma humildade em torno disso. Então, existem coisas boas e também é bom quebrar uma estrutura, né? Óbvio que com muito cuidado eu tô dizendo isso, né? Mas é bom você, enfim, identificar estruturas problemáticas e conseguir de alguma maneira resolver isso, né? Agora, existem muitos malefícios também para a própria igreja isso, né? E isso não faz com que a gente não queira expor os erros, mas que é triste, né? Eu acho que essa é a conclusão que eu tenho, assim, é triste, porque é triste, por exemplo, eu chegar para alguém que eu tô conversando e ele falar assim: cara, mas a tua igreja, é igual aquela outra? Ou a tua igreja é desse jeito?
Aí, enfim, tu vai falar que não e a pessoa te conhece, aquilo que você falou, né? Bom, se eu não... O Lipão falou numa pregação, né? Bom, se a minha família tem dúvida da igreja que eu frequento, é porque eu, como cristão, não tô dando conta de dar um bom testemunho da minha família de que, olha, se eu tô frequentando ali é porque é confiável, gente. É confiável, eu tô frequentando. Enfim, né? Então, eu acho que isso é triste, assim, esses... Porque daí muita gente se usa disso também de maneira errada, equivocada, usa mais argumento ainda para manchar a instituição, a igreja como um todo. Que é complicado. Por isso que eu digo assim, né? Quando eu vejo, inclusive até o membro, ele é membro da igreja de um amigo meu, ele que escreve algumas matérias pro UOL e tal. E, mano, ele tá fazendo um trabalho jornalístico, né? Então, ele não tem culpa, né, do que ele tá noticiando, né? E é o trabalho dele e tal. E eu fico triste nesse aspecto, assim, mano, que pena, né? Que é esse tipo de notícia que muitas vezes corre, né? Às vezes o trabalho incrível que a igreja continua fazendo no Rio Grande do Sul não é mais notícia, não ganha projeção e tal, né? Mas sim, às vezes, a desgraça e tal. E aí, cara, eu acho que eu caminho pro fim dessa... não, tem um aspecto importante que a gente tem que falar, que é desses passos bíblicos, né? Porque a gente tem até uma parte que Paulo vai tratar o pecador em 1 Coríntios 5, né? Que ele manda tirar esse cara da comunidade, né? Quando a pessoa vive num pecado e ele não quer sair desse pecado, e ele, eu não vou parar com isso, essa pessoa tem que ser retirada do meio do corpo de Cristo, né? Então, porque pecado é uma coisa séria que precisa ser tratado. Agora, trazendo um pouco esse lance do Kuipers, eu vejo que a igreja ela precisa cada vez mais cuidar mesmo do seu testemunho interno, do seu trabalho na cidade, porque a gente não dá conta mais de um testemunho público. A verdade é que boa parte da igreja evangélica, principalmente desde 2022, ela ficou um pouco complicada e manchada devido a esse apoio político massivo, né, a determinado candidato. Isso acontece dos dois lados, mas isso de alguma forma manchou um pouco o nosso testemunho público. Às vezes você está numa roda de pessoas, você fala evangelho, evangélico não, vocês são um bando disso, um bando daquilo, né? Então, as questões ideológicas, a parte nossa acaba roubando um pouco o nosso testemunho. Agora tem os escândalos, né? Essas igrejas aí, desse bando disso, bando daquilo e tal. Então, aí, olha só como isso reforça a importância do nosso testemunho pessoal mesmo, sabe? Às vezes, assim, que agora a gente não só tem que mostrar que Jesus é o caminho de viver, testemunhar o evangelho, mas é também dizer, cara, a gente não é tudo igual, sabe? Mas acho que faz parte... né? Dando uma palavra, acho que de consolo, né? Faz parte do fato de sermos 26% da população brasileira. Tem isso também. A gente não pode ignorar que, na medida do crescimento, do avanço, da visibilização da igreja, ela vai ser mais exposta, escrachada, e vai estar mais em jornal, e vai estar mais nos tabloides e assim por diante. Faz parte do crescimento da igreja, sempre foi assim na igreja primitiva, inclusive, onde o crescimento da igreja fez com que ela fosse noticiada e também alvo de preconceito e tudo mais, né? Agora, uma coisa que eu encerro falando é sobre também esse cuidado que a gente deve ter, acho que dois, né? Primeiro, esse cabo de guerra entre o corpo de Cristo. Minha igreja é mais saudável, tu é mais saudável, minha teologia é mais saudável, tu é mais saudável. Gente, a gente não pode cair nesse erro. A gente não pode desconsiderar a beleza, desconsiderar o valor de alguns irmãos na fé que pensam diferente, mas vivem de forma saudável a fé, de forma bíblica e assim por diante. Eu digo isso por quê? Porque nesse levante de escândalo eu percebi uma certa propaganda em cima do escândalo, entende? No sentido de, é assim por causa da sua teologia, ou é assim por causa daquilo ou daquilo outro, enfim. E que alguns motivos lícitos, ok, né, concordo, mas que não dá para fazer uma generalização nem de um lado nem do outro. Então, esse é um ponto. E outro ponto também que eu gostaria de acrescentar toda a nossa conversa, que eu sei que isso é humano, né? E talvez eu esteja aqui falando contra a natureza pecaminosa que não tem como ser controlada, mas essa sede que as pessoas têm por fofoca, por querer expor, querer falar, e aí acabam falando de coisas que não conhecem, não sabem. Como eu acho que o Kuipers tocou no assunto, e isso é fato, né? Acabam gerando desconfiança da sua igreja, que não tem nada a ver com aquele assunto, que vive uma outra realidade, começa a desconfiar de líderes
e chamar de abuso o que não é abuso, que é uma preocupação que eu tenho bastante, enfim, com essa pauta em alta, né? Sim. As pessoas começam a, por exemplo, a chamar de abuso a correção do pecado no púlpito. E a igreja vai ser esse ambiente onde esses pecados vão ser corrigidos e tratados de forma... Não, peraí, um parênteses aqui. Mas tu acha... Não da pessoa, tá, o pecado. Quero dizer assim, que o senhor Joãozinho aí está apostando no Tigrinho. Esposa me mandou WhatsApp e prints aqui, irmão, na tela, põe aí na tela a projeção. Pecado do irmão Joãozinho tá aqui. Irmão Joãozinho, você está de disciplina 6 meses. Misericórdia. Próximo, a irmã Joana, fofocando aqui agora no salão de beleza. Tá aqui, ó, um áudio que a Silvia gravou e me mandou aqui. Silvia Manicure. Silvia Manicure mandou aqui a irmã Joana falando mal, né, da irmã Maria e dos seus cachos e da sua ombreira. Então tá aí, ó, irmã Maria 3 vezes, não nesse sentido, né? Misericórdia. Não, eu falo de pecado genérico. Você está tratando, sim, por exemplo, o pecado do orgulho, sim, né? Aí a pessoa fala, não deveria ter falado sobre isso, enfim, se ofende alguém, sim, e assim por diante. Então, é muito perigoso esse ambiente onde a igreja ela é coagida, os pastores são coagidos a terem que tomar certos cuidados que, por vezes, inclusive, ferem ao princípio do ministério, né? Que é profetizar contra o pecado, profetizar contra aquilo que está errado na sociedade, no mundo e assim por diante, né? Às vezes é ferir o próprio texto bíblico, né? A gente até estava, antes da conversa, citando alguns exemplos de tipo, cara, às vezes vai ter gente na tua plateia que, enfim, às vezes compartilha do pecado, ou do comportamento, ou do erro, do qual o texto bíblico está combatendo, e você não vai deixar de... Deixa eu citar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que eu quero dizer. Uma pessoa me procurou no inbox dizendo, pastor, diante de toda essa coisa de abuso, tal, enfim, teve um líder na nossa igreja que está nos difamando na internet, acusando, enfim, que a gente comete abuso em relação a ele. Por quê? Porque ele é líder do Ministério de Louvor e tem se ausentado, tem faltado as escalas que ele mesmo monta no Ministério de Louvor. Bacana. E aí a gente, porque ele falta as escalas, a gente decidiu corrigi-lo e afastá-lo do ministério para ele não exercer essa liderança. E aí ele está na internet falando que a gente comete abuso, que a gente está abusando dele e tal, não sei o quê, e assim por diante. Então, você está entendendo? Sim. Alguém que se apropria de uma coisa... tudo vira tóxico, né? Exatamente. De uma coisa que é real, é um problema, tem que ser tratado, para falar de uma coisa que, na verdade, não tem nada a ver com isso. E, pelo contrário, ele que está sendo negligente com o ministério que foi confiado a ele, por aí vai. E aí vem um outro... Eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas aí o Kuipers levantou uma bola que eu queria chutar ela, que é o lance que, às vezes, o negócio de ser tudo meio online é complicado também. Porque, de fato, tem alguns textos que a gente vai pregar hoje, se a gente pega, por exemplo, né, Paulo combatendo a idolatria, ou Paulo falando, né, quem são os ídolos e os outros deuses, né? Cara, se você põe um sermão desse, de repente você pode ser acusado de... Não, você está sendo... o que é quando é xenofóbico? Não, de religião... Sei lá, você tá desprezando a religião, né, predominante aqui no Brasil e tal. Intolerante, religioso, né? O próprio texto que fala algumas questões sexuais também, né, de opção sexual, ou né, de condição sexual. Cara, eu acho que às vezes a igreja, alguns sermões não deveriam ser transmitidos mesmo, sabe? Até para não ficar gerando esse burburinho. Eu tenho alguns amigos que optaram, né, por não transmitir mais sermões, porque não, cara, eu estou pregando para a minha igreja local e tem coisa que é da minha igreja local que não vai ser entendido. Obviamente que com isso perde também, né, o alcance de muita gente que é abençoada, mas eu acho que às vezes, dependendo do sermão, não é saudável. Né? Não é saudável transmitir, porque às vezes, cara, às vezes das aplicações, não, porque às vezes vocês podem chegar num consenso. Vamos dar um exemplo aqui de onda dura, né? Vocês estão lá numa reunião de segunda-feira, cara, a gente está percebendo a nossa igreja, tô vendo, também percebi um membro nessa direção, outro. E, cara, a gente precisa pregar contra isso e tal. E às vezes é uma coisa que lá fora não vai fazer muito sentido, e às vezes nem todo sermão ser transmitido, sabe? Sim. Porque às vezes é esse negócio. Por exemplo, uma coisa que eu acho absurda, né? A gente está lá na internet discutindo a decisão do Supremo Concílio. Cara, o que eu tenho a ver com a decisão do Supremo Concílio Presbiteriano?
Mas tá todo mundo lá eu optando e falando e tal. Cara, não é problema meu, eu não sou presbiteriano, sabe? Não, porque a decisão do Conselho Batista, cara, pô, eu não concordo, mas eu não sou batista, né? Deus abençoe os irmãos batistas. Não, esse é o problema da internet, entendeu? Todo mundo pincelando os sermões e trechos de decisão e a gente às vezes não cuidando muito do nosso jardim e muito preocupado em ser juiz, né, da igreja evangélica brasileira, né? É complicado isso. Um abraço, Deus abençoe, cansei. É isso, foi bom demais o papo, né? Bom demais. Que rendeu bastante coisa aí. É nóis. É nóis. Bora. Aliás, um podcast complementar a esse, que eu diria, é o podcast sobre disciplina dentro da igreja. Antigo, vale muito a pena. Antigo é bom. Exato. Se achar aí editor na tela, põe na tela o número que é esse na mesa. Porque na mesa já tem alguns anos aí de estrada, hein? Tem. Na mesa tá fazendo... 4 anos. Na mesa surgiu em 2020, em abril de 2020. Foi. Olha aí, Abril de 20. Abril de 20. Já completou 4. É porque eu acho que vocês começaram em abril, né, 2020. Foi. Eu entrei em junho por ali, eu já tava rolando Acho alguns. que foi abril por aí. Abril por aí e tal. Eu acho que eu entrei em abril, maio, acho que em junho eu já entrei no Na Mesa. Então é isso. Deus abençoe todo mundo. Tamo together. É isso. Maravilha, gente. Deus abençoe. Coloque seus comentários aqui, dê like, manda pra galera. E é nóis. Até a próxima quinta-feira. E leia Uma Igreja Chamada Tov. Leitura obrigatória para você que é líder, pastor, tem ministério na igreja. Leitura obrigatória. Uma Igreja Chamada Tov. E também leia a Bíblia. Importante. Tchau. E faça oração. Valeu.